E aí, pessoal do oitavo ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos iniciar no nosso quarto capítulo da nossa apostila aí, tá? Do nosso segundo bimestre. Surrealismo. Então, nossa aula 4 aí. Não vai ser tão difícil da gente entender. Para quem fez o nosso trabalho do surrealismo aí, a aula vai ser fácil, fácil. Vamos começar? Surrealismo. Então, o que seria esse surrealismo? Quando a gente imagina algo surreal, o que vem na nossa mente logo de imediato? Algo que não existe, né? Algo que é criado pela nossa imaginação. Então, surrealismo é um movimento artístico, né, que se desenvolveu em Paris, logo à Primeira Guerra Mundial, em torno da figura do escritor francês André Breton, 1896 a 1966. Aí, logo do nosso lado direito acima, tem a foto dele, como ele era, né? E o movimento cruzou a fronteira em diversos países, como o México, influenciando a artista Frida Kahlo, 1907-1954, na foto logo abaixo à nossa direita. Então ela o define da seguinte forma. Então Frida Kahlo definiu o que seria surrealismo, né? Seria a surpresa mágica de encontrar um leão num guarda-roupa, onde tínhamos a certeza que encontraríamos camisas. Já pensou você chegando no seu guarda-roupa, abrindo as portas, e em vez de encontrar suas camisas, suas blusas, sua roupa, você encontrasse um leão? Como seria a sua reação? Iria se assustar, né, pessoal? Então, quer dizer, com a imaginação a gente pode brincar, pode criar, pode inventar. A gente pode ser sempre inovador. Lembra que eu sempre falo em sala de aula que precisamos sempre usar nossa criatividade para ganhar espaço, tanto profissional, tanto pessoal. Então a gente tem que ser criativo na nossa vida em todos os momentos. Então a arte está em todos os contextos, em todas as profissões. Precisamos dela o tempo todo. Então, como assim? Alguém inventou a cama, alguém inventou o sofá, alguém inventou a televisão. É um artista? Sim. Sem essas criatividades, sem essas invenções, nós seríamos como os homens primitivos, né? Os homens das cavernas. Nós não teríamos acesso a tanta tecnologia, a tantas informações, a tantas criatividades aí, né? Então, o surrealismo foi uma das vanguardas, né, europeias aí. Então, as vanguardas artísticas europeias que surgiu onde? Em Paris. Qual século? Século XX. Então, ela fez parte dessas vanguardas. O ano que vem a gente vai ver mais vanguardas relacionadas a essas que a gente viu, que foi o realismo, no capítulo anterior, e agora a gente está vendo o surrealismo. Então, esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista não se restringiu a artes plásticas, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas, a escultura, a literatura, o teatro e o cinema. Então o surrealismo não ficou só na pintura, ele se estendeu aí, tanto a escultura, literatura, teatro, cinema. Então ele abrangeu várias áreas aí, várias profissões abrangeram esse surrealismo aí. E aí nós temos uma imagem, né, que foi feita, uma pintura que foi feita por René Magritte, né, o Filho do Homem. Então nessa imagem aí, ó, nós temos em vez da cara do homem tem uma maçã verde, né? Isso é surreal? Sim. Em vez do nariz dele, eles colocaram uma maçã verde aí no rosto dele. Então, a origem do surrealismo. Na Europa, o período entre as duas guerras, 1918 e 1939,
ficou conhecido como os Anos Loucos, porque as pessoas achavam que ser surreal poderia ser louco, né? Então foi considerado como um ano louco, aí, os anos loucos com o surrealismo, com as criações, as inovações diferentes. Então, assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou ao desejo de viver apenas o presente. Então, esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias. Tá? Então, o surrealismo, o realismo e o dadaísmo, que nós vamos ver logo à frente do dadaísmo, fazem parte dessas vanguardas, né, europeias aí. Então, o surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico, 1888-1978. Nessa foto aí nós temos um grupo de artistas surrealistas, né? Nela tá Tristan Tzara, Paul Eluard, André Breton, Hans Herp, Salvador Dalí, Yves Tanguy, Max Ernst, René Crevel e Man Ray, né? Acho que é assim que se fala, tá? Não sou muito bom no inglês não, tá, pessoal? Você já me conhece que no inglês eu sou inimigo. Então, vamos saber um pouquinho sobre André Breton, 1896-1966. Quem foi ele? Escritor francês e ex-participante do dadaísmo. Tá? Então, a maioria dessas pessoas que fizeram parte do surrealismo também faziam parte da outra vanguarda, que era o dadaísmo. Então, rompeu como líder do movimento dadaísta Tristan Tzara. Com isso, lançou em Paris, em 1924, o Manifesto Surrealista, que trouxe para o mundo um novo modo de encarar a arte. Aí nós temos a foto dele, né? Como ele era na época. Principais características do surrealismo. Pessoal, isso é importantíssimo, tá? Preste bastante atenção nisso. De forma simplificada, podemos listar as seguintes características dessa vertente artística: pensamento livre. Então todos os artistas dessa época tinham um pensamento livre para pensar, criar o que fosse mais chamativo para o observador, para o espectador. Expressividade espontânea, tinha que ter espontaneidade no desenho. Influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela. Então tinha que estar alguma coisa relacionado com a realidade daquela época, ou se a gente for criar hoje um surrealismo, vamos basear na nossa realidade e criar algo surreal. Criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Então, é isso que faz um surrealista aí, né? Então, ele valoriza a fantasia, a loucura, né? E faz algo automático. Deixa-se levar pelo impulso e deixa fluir a ideia, por mais louca que ela seja, vai ser algo surrealista e impressionante. Mundo dos sonhos. O surrealismo reuniu artistas de diversas linguagens, como a poesia, o cinema, o teatro e a fotografia. Já falei isso no slide anterior, né? Então, quer dizer, tudo estava relacionado a um surrealismo. Então, entre os artistas visuais, podemos citar os espanhóis Joan Miró e Salvador Dalí, o belga René Magritte e o alemão Max Ernst. Então, eles aproveitavam-se justamente do material proveniente dos sonhos para criar suas obras, retratando o sonho propriamente dito ou reconstruindo suas condições aparentemente sem sentido. Então eles usavam dos seus sonhos para fazer obras
para fazer imagens surreais. Então nós temos esses principais artistas visuais, principais artistas do surrealismo, tá, pessoal? Isso também é muito importante, cai em concurso público, cai em prova do Enem. Então isso é importantíssimo fixar na mente. Quem são esses artistas principais? Vamos começar por Joan Miró e Ferrat. Então é espanhol, né? Com as cores e atmosfera de primavera, como assim, só cores vivas, né? Ele pintava. Nasceu Joan Miró e Ferrat, pintor, gravador, ceramista. O que era ceramista? Mexia com cerâmica, né? Escultor espanhol. No dia 20 de abril de 1893 em Barcelona. Então, ele nasceu nesse ano. Seu pai era ourives e relojeiro. Mexia com ouro, né, e com relógios. Trabalhava com isso em uma loja chamada Aquarium, que ficava localizada na Praça Real. A mãe, Dolores Ferrat, pertencia a uma família de tradição ebanista. Miró realizou seus primeiros estudos na Academia Marquês aos 14 anos. Ainda um adolescente, ingressa na Escola de Belas Artes. Tímido, introvertido, defensor do seu mundo privado, não cumprimentava ninguém. Assim era Joan Miró. Então aí nós temos uma obra de Miró, né, de Joan Miró. Então alguns sonhos de Joan Miró inspiraram a produção desse quadro, com pequenos seres fantásticos comemorando um carnaval. Então essa ideia dele aí, ele foi bem criativo, tá? Fez algo surreal, em vez de pessoas, colocou personagens de surreais de sua própria criação, como se estivesse comemorando o carnaval. Salvador Dalí. Então, Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí e Domenech nasceu em 11 de maio de 1904, na cidade de Figueres, na Catalunha, Espanha. Também é um espanhol. Então, com forte ligação maternal, foi muito incentivado artisticamente por sua mãe, Felipa Domenech Ferrez. Assim, começou a pintar com 13 anos de idade. Seu pai, Salvador Dalí e Cusi, organizou sua primeira exposição familiar com seus desenhos feitos a carvão. A sua primeira exposição pública foi realizada na cidade onde nasceu, no Teatro Municipal de Figueres, em 1919. Então nós temos a foto dele aí, ó, para vocês lembrar quem que é Salvador Dalí. Então nós temos aí, ó, uma obra, né, de Salvador Dalí que se chama A Persistência da Memória. É um quadro de 1931, tá? Então nesse quadro ele mostra relógios moles, né, que vem de um sonho que ele teve, né, com queijo camembert se derretendo. Então, em vez dele pôr, ele sonhou com queijo e ele, em vez de colocar queijo, pôs relógios derretendo, né? Então, ele dizia que os apressados gostavam especialmente deste quadro por ver amolecida a imagem do relógio, que de forma impiedosa registra a passagem do tempo. A figura estranha ao centro do quadro seria um retrato do próprio Dalí. Observe o olho, o nariz, a sobrancelha, seus grandes cílios podem ser interpretados como um estado de sono tão caro aos surrealistas. Mais à frente é possível ver formigas sobre o relógio laranja e uma única mosca sobre o relógio azul. Dalí não gostava de insetos e muitas vezes os inseria em suas obras como símbolo de algo podre. A paisagem ao fundo assemelha-se ao litoral ao norte de Barcelona, onde viveu o artista. René François Ghislain Magritte.
Magritte, né? Nasceu em Les Sines, província de Hainaut, Bruxelas, no dia 21 de novembro de 1898. Filho mais novo de Leopold Magritte e Regina Magritte, ele começou a pintar em 1910, quando ainda tinha 12 anos. 2 anos mais tarde, sua mãe se suicida no rio Sambre, marcando sua vida profundamente. Alguns tempos depois, em 1916, foi aceito pela Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelas, onde permaneceu por 2 anos. Curiosamente, é neste período que ele absorve influências do figurativismo cubista e futurista, a qual irá manter até meados de 1924. Sua primeira exposição como pintor profissional ocorre em 1920 no Centre de Arte de Bruxelas. Então nós temos a foto aí de como era René, né? Quem nunca quis ter braços para dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo? Então nesse autorretrato dele aí, ó, ele mostra algo surreal, uma pessoa com 4 braços, né? Então era uma coisa surreal naquela época. Então é bem legal. Se tivéssemos 4 braços, iríamos dar conta de fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Max Ernst. Então nós temos a foto dele aí ao lado. Foi um pintor, escultor e artista gráfico alemão. Foi um dos fundadores do dadaísmo e mais tarde se uniu ao movimento surrealista. Max Ernst nasceu em Brühl, Colônia, Alemanha, no dia 2 de abril de 1891. Filho do professor de artes Philipp Ernst, com 15 anos já copiava as paisagens de Van Gogh. Entre 1909 ingressou na Universidade de Bonn para estudar filosofia e história da arte, mas depois de 12 meses resolveu abandonar os estudos para se dedicar integralmente à pintura. Aqui nós temos uma tela dele, né? uma reprodução dele aí, ó. Esse quadro fez parte das paisagens oníricas de Max Ernst. A portinha de madeira é um objeto à parte fixado à tela. Na parte de baixo do quadro está escrito em francês seu título: 2 crianças são ameaçadas por um rouxinol. Então é o nome do quadro dele aí. Aqui nós temos uma outra imagem também, tá? Uma outra criação dele que se chama Senhora Hospedeira das Frioleiras, padroeira dos alemães. Então o teu domínio é a indústria, a anatomia e a paleontologia, concede-nos pequenas alegrias. Então nós temos aí uma coisa surreal, né? O que é uma frioleira? Acontecimento sem importância, tipo de renda, gramatura, valor que representa o peso em gramas de uma folha de papel com 1 metro quadrado. Aqui nós temos uma outra imagem dele aqui, ó, que é uma colagem, né? Colagem desse artista. Na imagem à direita, aliás, não está à direita, né? Está à esquerda, nossa, agora. Ele usa recortes de uma revista em crochê no lugar das engrenagens. Essa obra não tem título, tá? É sem título. Dura realidade. Breton e seus amigos poetas Philippe Soupal, 1897-1990, Luiz Aragon, 1897 a 1982, Paul Eluard, 1895 a 1952 e Benjamin Peret, 1899-1959. Haviam sido convocados para a Primeira Guerra Mundial e viram de perto a morte e a destruição, frutos da ração ocidental. A criação do movimento surrealista era uma alternativa a modo estritamente racional de ver o mundo, que havia dado muito errado na percepção deles.
era também uma forma de lidar com o estado geral de desesperança em que todos se encontravam após o conflito mundial, um meio de enxergar além da realidade, um tipo de superrealismo. Então, foi a partir daí que eles tiveram essa ideia de criar algo surreal. Devido a tantos conflitos, de tanta dor, tanta morte, eles tentaram sair da tal realidade para algo irreal. Então eles tinham como principal objetivo produzir obras que não seguissem o fluxo do pensamento a que estamos acostumados em nosso dia a dia. Não estavam interessados em algo que fizesse sentido, mas em revelar aspectos de nossa personalidade que não conhecemos ou controlamos. Então nós temos aí do lado aí uma montagem, né, fotográfica. Isso é uma fotografia surreal aí, ó, com um carro que não existe, né? Dá pra gente ver que é irreal, tá? E à frente teria uma bicicleta, mas à frente aí, ó, tá um rapaz com uma bicicleta, tá vendo aí, ó? Quem que é esse rapaz? É o Aragon, tá? No canto à direita, Breton, que deu ao nome de Feira de Montmartre, como se estivesse indo a uma feira, né? Com um veículo, com um carro, mas é surreal isso. Geleia atinge a tela. Então nós temos aí o André Masson e o Juan Miró. Então eles adotaram essas técnicas aí como pintura. Como assim geleia? Geleia mesmo, pessoal. Geleia de frutas, tá? Eles usaram respingos e faziam com um traço, né, qualquer no papel, fazendo um desenho, dando continuidade a esse desenho com a geleia. Então eles faziam um traço no papel ou na tela e depois eles usavam a geleia como continuidade para colorir, para fazer mais desenhos surreais aí nas suas pinturas. Então, no caso da pintura de Masson, costumava praticá-lo usando areia. Então, usava também esse areia, usava várias coisas para dar segmento à tela. Lembra que eu passei um desenho para vocês e falei assim para vocês, ó, quem não tem tinta, improvisa com café, com algo que desse coloração. Então, essa é a ideia de um artista, ser criativo. Então a gente tem que soltar a imaginação. Se a gente não tem tinta, a gente tem que criar algo que dá coloração para nossos desenhos, tá? É difícil? Pode até ser difícil, mas é algo inovador, é algo diferente, tá? Então usava-se muitas colagens, muitos objetos, muitos produtos para poder fazer essa pintura aí. Nós temos a Batalha dos Peixes. Vamos ver como é que ela era. Vamos ver aí, ó, que o André, na Batalha dos Peixes, onde que está esse marronzinho aí, esse bege mais escuro aí, é areia mesmo de verdade. Então ele fez composição, fez a integração de outro objeto na sua tela, na sua pintura, tá? E esse vermelho aí é geleia. Geleia vermelha. Bem bacana isso. Então o Juan Miró também fez isso, né? Ele ainda foi mais longe. Então ele pôs gotas do que? De geleia que teriam atingido sua tela. Do lado nós temos aí, ó. Ele usou geleia, gelatina, né? Fez a sua coloração aí, ó, com essas gotas, né? E fez a sua pintura. Depois, no Brasil, nós também tivemos um paulista, né? Que chama Vic Muniz. Ele tá vivo ainda, tá? Ele nasceu em 1961, ele é vivo. Aí tá do lado a foto dele, a imagem de como ele é. Então ele fez um quadro usando o quê? A geleia de manteiga e a geleia de amendoim. Ficou bem bacana aí. Então tá vendo? A gente pode usar vários segmentos aí para fazer uma pintura. Não se focar só nas tintas, né? Aqui ele usou o que? Calda de chocolate para fazer essa imagem aqui, que é o pai da psicanálise, chama Sigmund Freud.
tá? Então ele usou o que? Calda de chocolate, ficou bem bacana, né? Arte coletiva. Os estudos de Freud influenciaram profundamente os surrealistas, que buscavam uma arte ligada ao inconsciente, o interesse pelos sonhos e o uso da escrita e do desenho automático, muito adotado pelos artistas, veio do universo da psicanálise. Então é uma coisa de doido? Poderia até ser uma coisa de doido, mas é uma coisa que marcou, né? Que fez a diferença e que chamou a atenção dos espectadores. Então era uma forma de fazer o maravilhoso, né? De mexer com o inconsciente. Então vir à tona era criar obras em parceria. Então eles sempre faziam algo em parcerias. Então, livros Campos Magnéticos, por exemplo, foi criado em colaboração por Breton e Sopault. Para as criações coletivas era comum o uso de jogos criativos como Cadáver Delicado. Inconsciente, para Freud, é parte de nosso ser que influencia no nosso comportamento, mesmo sem termos consciência. Os sonhos são exemplos de manifestações desse inconsciente. Aqui nós temos o sonho ou a cama, que é de Frida Kahlo. Olha que bacana, ó. Um esqueleto logo acima com algo preso a ele, tá vendo? E embaixo uma pessoa dormindo. Aqui nós temos o formigueiro brota da palma da mão. Além das artes visuais e da literatura, o surrealismo teve adeptos no cinema, então fez parte também do cinema. Então, quem foi esse maior representante? O espanhol naturalizado mexicano, tá? Ele era espanhol, foi naturalizado mexicano, chamado Luis Buñuel. Então, no início da sua carreira, ele e Salvador Dalí foram grandes parceiros. Chegaram a dirigir um filme juntos. Em um de seus filmes, Buñuel apresenta um formigueiro brotando da palma da mão de um homem. É ou não é surreal? O que vocês acham? Então nós tivemos uma surrealista aí, que pintava a vida real. Como assim? A pintora Frida, né, que viveu lá no México, atraiu a atenção dos surrealistas. Em sua tela, O que a água me deu. Então ela retratou uma banheira e com isso contando algo da sua vida, de sua particularidade pessoal. Então vamos ver no slide como foi isso. Olha aí, é uma banheira, tá, com os pés, tá? Então nós temos uma veia retorcida, sai do ralo e derrama sangue na água. Tá vendo ali, ó, do ralo ali, ó, do ralinho da banheira, tem tipo uma veia, é como se estivesse derramando sangue na água. É um desfile de insetos. Se a gente olhar bem aí, a gente vai ver os insetos, né? Uma cobra e uma bailarina sobre uma corda bamba. Quando criança, ela gostava de coletar insetos e plantas raras. Depois pesquisava sobre eles e os analisava no microscópio. Depois, os pés aparecem duplicados pelo reflexo da água. O dedão do pé direito aparece machucado. Frida teve que amputar os dedos dos pés e depois parte da perna na vida real. O prédio Empire State, tá vendo o prédio aí perto dos pés dela aí, ó? Derretido pelo vulcão. Popocatépetl, acho que é assim que fala. Popocatépetl. Ícones estadunidense e mexicano, respectivamente, representam o período em que a artista vivia nos Estados Unidos, mas sentia muita falta de sua terra natal. A figura do esqueleto. Tá vendo aí, pessoal, um esqueleto aí na imagem? Muito presente na cultura mexicana. É uma lembrança de que todos morreremos um dia.
Depois nós temos o retrato dos pais, perto do vulcão ali, ó, nós temos o retrato dos pais. Depois nós temos Frida aparece com um pernilongo gigante sobre sua cabeça. Depois nós temos um traje típico dos navios nativos mexicanos. Eles eram muito usados por Frida em seu dia a dia. A artista chegou a ser capa de revista de moda francesa, Vogue, por conta de sua maneira muito particular de se vestir. Então essa é uma obra que conta a vida pessoal dela aí praticamente, né? Frida Kahlo. Então é filha de pai alemão e mãe mexicana. Frida teve poliomielite quando criança e como sequela uma deformação permanente na perna. Aos 17 anos, sofreu um grave acidente de trânsito no qual uma barra de ferro atravessou seu corpo, provocando uma série de fraturas. A coluna de Frida jamais se recuperou e ela teve que passar por várias cirurgias ao longo de sua vida e usar coletes de gesso, aço e couro para tentar conter as dores. Especialmente após o acidente, a artista passava longos períodos deitada na cama, o que acabou motivando seu trabalho artístico como pintora. A obra de Frida é uma série de autobiografia visual. Ela conta sua história por meio da arte, expressando o que sentia e vivia a cada momento de sua trajetória. Para isso, o formato escolhido era o autorretrato, executado na maior parte das vezes em tela de pequenas dimensões. Então aí nós temos uma foto dela de 5 anos, sentada à esquerda, ao longo de suas irmãs Matilde e Adriana, 2 primas e um tio. Isso foi lá no México em 1912. Frida, assim como você, também tinha um diário. Ela começou a escrevê-lo em 1942, aos 35 anos, e acredita-se que o fez até o ano de sua morte em 1954. Nesse caderno, registrava os acontecimentos do seu dia a dia e refletia sobre aspectos de sua infância e adolescência. Fazia isso por escrito, mas também por meio de desenhos e pinturas que se transformariam depois em algumas de suas telas. Hoje, esse diário é importante documento para entender melhor a vida e a obra da artista. Surrealismo no Brasil. Então, no Brasil teve também seu surrealismo. Então, o maior expoente, o maior destaque foi Oswald de Andrade, né, o escritor. Tá? Então, nós tivemos no surrealismo o Oswald de Andrade. E nós tivemos também outro grande artista aí, ó, o Cícero Dias, a Tarsila do Amaral e o Ismael Neri. Então, no romance, né, do Oswald de Andrade, que foi em seu manifesto Antropófago, tá? Marca o homem e o cavalo e a morta, que também foi uma grande peça, e também marca o romance de Serafim Ponte Grande. Então temos esses três escrituras dele aí, 3 literaturas importantes dele aí, ó, que podemos notar elementos que se relacionam com as técnicas de criação surrealista. Então essas aí foram seus expoentes, né, marcantes da sua vida aí. Então, além da literatura, essa vertente artística exerceu influência também nos artistas plásticos. Eu já citei Tarsila do Amaral, o Ismael e o Cícero. Aqui nós temos à esquerda, né, a tela Desejo de Amor, de Ismael Neri. Então, tá logo abaixo uma foto pequenininha dele aí de como ele era. E à direita o Abapuru, bem conhecido também, que é da Tarsila de Amaral. Embaixo tem a fotinha dela aí. Então, esses personagens fizeram parte do surrealismo no Brasil.
com isso nós terminamos o nosso quarto capítulo aí, tá? É uma aula bem bacana, bem interessante aí. Pessoal, até o próximo capítulo nosso.